E aí, tudo bem? Faz tempo que não gravo nenhum vídeo, mas hoje minha ideia é falar sobre A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Eu li esse livro num PDF extremamente duvidoso. Não sei a edição, só sei a tradução, tenho aqui a capa dele. Então, assim, não garanto a qualidade em relação à origem do conteúdo do vídeo. Mas a reflexão que o Tolstói apresenta nesse livro é fenomenal. Porque ele nos coloca diante da vida de um homem, né? Um homem, sim, com uma carreira aparentemente extraordinária, mas com hábitos de vida extremamente comuns, vamos dizer assim, que morre, né? Esse que é o ponto sobre a morte de Ivan Ilitch, é a morte de Ivan Ilitch. Então o livro começa com os seus colegas de profissão recebendo a notícia e pensando, bem, e agora? O que vai acontecer? Ivan Ilitch morreu. Quem vai assumir o seu posto? Esse é um ponto interessante da gente pensar, porque assim, a gente poderia pensar qual vai ser o significado do recebimento da notícia da minha própria morte para as pessoas que me cercam. Então, bem, vai ser isso? Vai ser quem vai ocupar o seu posto? Ou vai ser sobre, nossa, a falta que essa pessoa vai fazer? Esse é um texto que já começa nos apresentando essa grande reflexão em relação às nossas escolhas, porque o fim apresenta a obra, vamos dizer assim, né? O fim dessa escultura que é a vida humana, que aos poucos vai sendo lapidada, mostra a totalidade da obra, o sentido completo que essa obra, que era a vida dele, tomou. E o que a gente encontra então, né? Tolstói apresenta primeiro o fim e depois ele vai e descreve os elementos que fizeram com que isso acontecesse, com que esse autor, com que esse personagem chegasse no fim da sua vida e a única coisa que os seus colegas pensassem era sobre o cargo que ele ocupava e a sua esposa pensasse sobre a aposentadoria ou a pensão que poderia receber. Então, assim, o primeiro ponto que se destaca quando Tolstói vai apresentar a vida, então agora, mas não a morte de Ivan Ilitch, mas a vida de Ivan Ilitch, é a conveniência social. Ivan Ilitch, além de um formalista, como eu vi num vídeo sobre direito e literatura, que os debatedores falavam sobre esse livro também, além de um grande formalista no sentido jurídico e também das suas decisões no trabalho como juiz, mas também na sua própria vida, Ivan Ilitch era extremamente acomodado. Era um homem de conveniência, vamos dizer assim. As suas ações eram pela conveniência, as suas escolhas eram pela conveniência social. E isso leva ele a decisões que no fim da vida fazem ele pesar. Então, será que valeu a pena? Será que essas escolhas profissionais, essas escolhas pessoais, essas escolhas de relacionamento fizeram sentido? E aí a gente começa a conhecer um pouco da história, né, do próprio Ivan Ilitch, da família, vindo de uma família de funcionários públicos. Funcionarismo público dentro da literatura russa é sempre muito apresentado assim como aquela carreira de quem não tinha muito o que fazer, vamos dizer, entra lá e fica o resto da vida sem saber ainda o que fazer, mas fazendo alguma coisa que lhe dê dinheiro, algum dinheiro. E o Ivan Ilitch é, de certa forma, ainda um grande, né, um doutor, um juiz de instrução da Suprema Corte Russa, então se torna uma grande personalidade que tinha poderes, inclusive, né? Mas ainda assim, ao redor, em meio a essa mediocridade, a essa conveniência social, a tudo isso. Mas o ponto principal aqui não é nem falar sobre os aspectos literários, que eu não vou ter habilidade para falar, mas é falar dessa impressão do desenvolvimento do personagem, do desenvolvimento psicológico, vamos dizer assim, do personagem, né? Porque o Tolstói, ele apresenta o Ivan Ilitch sob o ponto de vista do homem comum, que teve decisões comuns a partir da conveniência social, que chega no fim da vida e tem um fim comum.
A morte de Ivan Illich é uma morte triste, é uma morte desoladora, porque é uma morte daquele que morre percebendo a falta de sentido nas suas escolhas. Então, de certa forma trágico o fim, mas ao mesmo tempo é um aviso, né? É um aviso sobre isso, aonde as escolhas levam, aonde as nossas escolhas nos levam. Porque no leito de morte, Ivan Illich passou 3 dias gritando, a mulher diz, né? Passou 3 dias gritando, chorando, espraguejando, e não tinha o que ele fizesse para se acalmar, vamos dizer assim, né? E agora a gente poderia pensar que a dor da doença de Ivan Illich, claro, auxilia no desespero, né? Mas muito mais do que a dor, parece ser a tristeza e a percepção da falta de sentido das próprias escolhas. Ivan Illich, ele escolheu pela conveniência, ele não escolheu pelo sentido, ele não escolheu pelo desejo, ele não escolheu... a gente poderia colocar aqui tantos nomes dentro de vertentes da psicologia para isso, mas o fato é que ele não escolhe pelo que ele quer, ele escolhe pela conveniência da coisa. Então, essa é uma grande lição para nós, porque nós estamos vivos. Ivan Illich morreu e nos deixou esse... Tolstói, né? Ele apresenta como que assim, bem, para onde levam as tuas escolhas? No leito de morte. Vão ser 3 dias chorando, gritando, igual Ivan Illich, ou vão ser momentos de paz, de tranquilidade? E aí a gente poderia pensar no contraste entre a história de Ivan Illich e outras histórias de pessoas que morrem plenas de sentido, né? Então, assim, acompanhar a relação com a morte, isso é um ponto muito interessante agora, pensando até mesmo na psicologia do adoecimento mesmo, né? Pensando agora no texto de Ivan Illich, no texto de Tolstói e na morte de Ivan Illich, do ponto de vista da psicologia do adoecimento. E o que a gente percebe num primeiro momento, o desespero que isso causa nele, no homem, porque se dá conta disso, da finitude da própria vida, da futilidade das suas escolhas, e se dá conta do completo vazio e da angústia, de que aquelas decisões não levaram a nada. Mas no fim a gente encontra um pouco da esperança, né? A esperança da resignação daquele que, bem, aceitou que iria morrer. Os processos de adoecimento em geral, eles se parecem, dependendo do grau e dependendo da saúde do paciente e, bem, da própria vida, né, em geral, eles se apresentam também dessa maneira. Podem se apresentar dessa maneira, na verdade, né? O psicólogo, por exemplo, dentro do ambiente hospitalar, ele tem que trabalhar o vínculo, a relação, a maneira como o paciente entende a própria doença, o adoecimento. E atender um Ivan Illich seria muito interessante, porque é um homem desesperado pelas escolhas e que se deu conta de que vai morrer e não tem o que ele faça. Então, como lidar com isso mesmo, né? Como lidar com um Ivan Illich na clínica, né? Então, esse é um livro realmente que traz bastante reflexão, pode ser colocado para diversos contextos, né? Desde o contexto clínico da saúde mesmo, a gente pode pensar, né? Médico, para o psicólogo, para o juiz, para o advogado, para todo aquele que de alguma maneira realiza alguma técnica voltada a pessoas, né? Porque aí também tem outro ponto que pode ser pensado, que é do trabalho do Ivan Illich. Ele não queria se envolver com as coisas, ele era um lógico, né? Um homem dos silogismos. Então, assim, Caio é um homem, os homens são mortais, logo Caio é mortal. Mas Ivan Illich não se sente dentro desse silogismo, né? Porque a vida não é exatamente silogística, né? A lógica, ela tenta explicar a vida de um ponto de vista, mas é muito, muito inferior à própria vida. Então, assim,
Porque a experiência de morte a gente não tem, né? A gente não tem esse registro psíquico, essa representação de morte. Então não faz sentido. Bem, Caio pode morrer, como diz Iva Elite, mas eu não. O Ivazinho não vai morrer. Quem morre é o Caio, não eu. Quem morre é ele lá longe, abstrato. Então, lidar com esses fenômenos relacionados à morte, relacionados à transitoriedade, relacionados à finitude da existência humana, são sempre interessantes, porque eles nos apresentam isso, de que a obra completa se revela no fim. E a obra completa da vida de Ivan Illich, infelizmente, foi triste. E esse é o grande ponto que Tolstói quer nos apresentar com esse livro, e minha ideia era gravar um breve vídeo para falar das minhas impressões sobre esse texto. Agradeço se alguém chegou até aqui. Teve um pequeno corte aí, porque deu uma confusão ali no outro quarto relacionado à Aurora, cadelinha. Então, acabei tendo que pausar, né? Mas é isso. É um grande livro. Se você chegou até aqui, agradeço. Leia o livro e recomende às outras pessoas também, porque leituras como essa nos fazem pensar mais sobre a própria vida, né?